Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus para uma breve reflexão, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para ampliar o nosso entendimento em relação a quem nós somos, a quem nós representamos aqui nessa terra. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 40, diz assim: Crescia o menino, isso está se referindo a Jesus. Crescia o menino e se fortalecia. É muito importante crescer e na proporção que vai crescendo e se fortalecendo. Enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele, sobre Jesus. No versículo 52 diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha, queridos, a gente precisa muito tomar cuidado para que a gente não venha travar, para que a gente não venha estacionar, para que nós não venhamos, além de travar, estacionar, retroceder. O que a gente percebe muito hoje em dia é que alguns dos nossos irmãos, eles estão nanicos no entendimento, eles não cresceram, eles estão, por sinal, retrocedendo lamentavelmente. Existe 3 etapas importantes para chegar a uma estatura de maturidade, não maduro demais, mas uma estatura de maturidade espiritual. Nós passamos por 3 situações interessantes. Eu queria pontualizar para vocês, porque aqui a Bíblia está dizendo que o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele crescia, ele se fortalecia e ele crescia diante de Deus e diante dos homens. O Filho de Deus. Você, nós também, como filhos de Deus, nós temos também esse desafios de crescer, de desenvolver. E quando eu estou falando em crescer, em desenvolver, eu não estou falando simplesmente em relação a coisas que você tem que conquistar. Isso é o mínimo. Eu estou falando em entendimento, em pessoa, em relação, em raízes. Na verdade, o crescimento que eu estou falando é mais um crescimento para baixo, é subjetivo, é invisível, do que essa coisa muito perceptível, apesar de que quando há um crescimento, quando há um desenvolvimento espiritual de verdade, há também esse aspecto visível, que ele passa a ser visto por outras pessoas, porque o próprio Jesus disse que não se acende uma lâmpada, uma lamparina para colocar debaixo da cama, para colocar debaixo de uma mesa, não, mas se coloca em um lugar alto para que possa ter utilidade. A verdade que Jesus está falando é essa, para que essa luz possa ter utilidade não para si, mas para os outros. Importante. Essa luz que nós somos sal da terra e luz do mundo, para que haja utilidade para quem está naquele ambiente. A luz não serve para si mesmo, é para quem está naquele ambiente, para que aquelas pessoas que estão ali sejam clareadas também no seu entendimento, possa ver, perceber o que está diante delas. Então o Evangelho transformador, quando transforma o nosso entendimento, transforma-nos nessa luz aqui na terra para cumprirmos esse propósito de clarear o entendimento e a vida dos nossos irmãos. É muito lindo, mas para isso, para chegar aí, precisamos ter esse processo de crescimento, chegarmos a essa maturidade. Então os processos que eu falei atrás são 3. Primeiro, conhecer. Você aceitou Jesus, você ou recebeu Jesus, Jesus aceitou você na família, todo esse processo. Você chegou na família e agora você vai conhecer. Uma vez que você vai conhecer, quando eu estou falando de conhecer, eu não estou falando de conhecer doutrinas, dogmas de homem, não estou falando de instituição, eu estou falando de conhecer o Evangelho, de conhecer o Cristo, de conhecer o sacrifício dele, de conhecer o propósito do sacrifício, de conhecer quem você é agora em Cristo, quem nós somos agora em Cristo.
Então, o primeiro passo é conhecer. Depois que você conhece isso, tem um processo que pode ser a longo prazo, que vai depender também do empenho e do desempenho de cada um de nós. Empenho e desempenho de cada um de nós. Então, essa busca pelo conhecimento é muito importante, porque a própria palavra de Deus fala que o povo perece porque não conhece. Então, esse povo ele vai para o cativeiro, porque quem não conhece se torna um ignorante, e o que leva a gente para o cativeiro espiritual é ignorância, ou o que nos leva para o cativeiro é a ignorância ou a rebeldia. Então, rebeldia, ignorância leva pessoas, filhos de Deus, para o cativeiro. Então é importante conhecer. Conheça. Depois que você conhece, o segundo passo é entender aquilo que você conheceu. Então o processo é você conhece e agora você passa a entender aquilo que você conheceu. Entendeu? Porque tem gente que fica só no conhecimento, então é só letra sem espírito. Aí complica. Então você conheceu, agora você, com essa bagagem teológica, esse conhecimento que você tem, agora você vai entender aquilo que você conheceu, que é esse processo de meditação, de reflexão, tirar como que você estivesse agora comendo um peixe, tirando aquelas espinhas que vai prejudicar a sua vida. Então, primeiro passo, conhecer. Segundo passo, entender. E depois que você entende, aceitar. Esse é o processo para chegar a um nível de maturidade. Conhecimento, entendimento. E agora, já que eu conheci e já que eu entendi, agora eu vou praticar aquilo que eu conheci. Porque não é difícil a gente entender. Não é difícil a gente entender aquilo que a gente conheceu. É difícil a gente aceitar. Então muita gente precisa ser desconstruída, muita gente precisa desaprender muita coisa para aprender coisas novas, para ouvir a voz do Espírito mesmo, ser guiado pelo Espírito, para que você possa ser esse filho de Deus que cresce diante de Deus e diante dos homens como Jesus. Jesus crescia diante de Deus, diante dos homens aqui na terra para cumprir um propósito aqui na terra, que é de ser essa luz para resplandecer outras pessoas, essa luz para levar esse entendimento do Evangelho na família, no ambiente de trabalho, para levar esse Evangelho na comunidade que você pertence, onde você congrega. É isso que o Senhor quer que cada um de nós venhamos percorrer por esse caminho do conhecimento, do entendimento e de aceitar com humildade mesmo esse direcionamento do Espírito, tá bom? Que o Senhor possa te abençoar. Se você foi ministrado por essa breve reflexão, que você possa compartilhar com outras pessoas. Compartilhe, ajude outras pessoas a ter também esse entendimento. Que o Senhor abençoe sua vida. Lembre-se, conhecimento, entendimento e aceitar. Esse é o caminho para que você possa alcançar a maturidade. Pense nisso, que o Senhor te abençoe.